Olá, tudo bem? Olá a todos os meus amigos, as pessoas com quais eu tenho contato no meu trabalho, né, lá na Ayurveda, a todos aqueles que de alguma forma assistem os meus vídeos, né, e também aqueles com quem eu faço, que eu aprendo e que eu troco algumas informações. Então, hoje eu quero abordar algo que eu acho assim, que para mim, né, é fundamental a gente poder refletir sobre a questão da liberdade. Como que nós entendemos a questão da liberdade? Muitos líderes, né, ou muitos mestres falaram, né, e continuam falando sobre a questão da liberdade. Nós tivemos, né, no passar dos tempos, né, dos tempos corridos, dentro da nossa civilização, várias situações onde que nós nos deparamos com processos bastante dolorosos, né, principalmente com relação à escravidão. Eu não poderia deixar de falar aqui sobre a liberdade se a gente não abordar um pouco sobre o tema da escravidão. O que significa primeiro, então, a escravidão? A gente sabe que, né, nós tivemos aí, principalmente na África, né, temos lá dentro da próprio continente africano, onde houve até na civilização anterior, eles tiveram todo um processo de início de apogeu, e com várias tribos, e no fim eles entraram em guerras, né, entre eles, e acabaram também fazendo aquela questão do arrestamento, né, da guerra, e causando, né, um processo de prisioneiros, e esses prisioneiros se tornaram escravos, né, dentre eles mesmos, da sua própria etnia. E a partir disso, houve uma degeneração, né, no continente africano, e causando muito caos, muita dor, muita morte. E a partir daí, entrou, né, em vigor todo um processo comercial, né, das nações com relação à questão também da África, onde muitos principalmente aqui no continente europeu, trouxeram os escravos para essas pessoas que estavam lá como escravos africanos para serem escravos aqui, para serem de mão de obra escrava. O Brasil entrou também nesse processo, né? Logo depois que nós fomos descobertos e houve uma colonização portuguesa, né, no Brasil, então também a partir de Portugal, que já exercia, né, um poder monárquico aqui como uma nação, que tinha todo o controle, né, político e econômico do Brasil, trouxe também a questão da escravatura. Tivemos que realmente vários navios negreiros que trouxeram, né, escravos para estarem servindo de mão de obra, né, principalmente nas fazendas, que então depois houve toda essa questão das senzalas, né, e uma luta pela libertação dos escravos também nos Estados Unidos, em outros países, né? Mas assim, o que eu quero colocar para que a gente possa entender dessa história, que essa escravidão, e não só antes da África, né? A gente tem já registros, né, em todas as civilizações, né, mesmo na Grécia, a civilização greco-romana, dos casos de escravidão. Por que que nós, que somos seres humanos, escravizamos os nossos semelhantes? Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar, que quando a gente vai falar em liberdade, por que que eu acho que eu tenho o direito a ser livre, eu tenho o direito de ir e vir, de me alimentar, de sobreviver, de ter uma vida digna, e o outro, meu irmão, seja ele de que raça for, ele tem que me servir. E servir gratuitamente. Ele é obrigado a me servir. Então, a gente vem dentro desse contexto já há milênios de anos, né? E agora que a gente está numa posição, né, que é uma era moderna, a gente está questionando isso. Através de preconceitos, mas não é só o preconceito
com o negro, né? Com outros tipos de preconceitos, de raça, de etnia. Mas é uma questão de conceitos, realmente, de entender que nós temos no escopo da nossa história toda essa violência de agressão entre nós, humanos, né? Então, para que a gente possa galgar, eu entendo, uma consciência de liberdade, nós precisamos realmente olhar para o nosso passado, verificar que todos nós somos responsáveis, não na questão da culpa, mas na questão de realmente fazer um retrocesso, né, para que hoje a gente possa estar, né, de frente a frente com todos os nossos irmãos, seja de qualquer etnia que for, né, e a gente criar essas pontes, né. A ponte não é só a questão da escravidão, a ponte é a ponte para a liberdade mesmo. Eu sou livre a partir do momento que eu realmente entendo que você é livre. Você é livre para ser o que você quer. Porque muitas das vezes a escravidão começa da guerra de interesse, de jogo de interesse. E hoje a gente está vendo isso muito no mundo, né? As pessoas tentando impor ideologias, tentando impor um sistema político, econômico e financeiro, no intuito de ganhar poder e de escravizar. Porque a gente sabe, eu não sou aqui nenhuma defensora ou então uma militante, que como que chama, política ou ideológica, no sentido de dizer o partido A ou a filosofia A ou a filosofia B é que é melhor. O que eu estou querendo colocar é justamente sair de toda essa situação que a gente está aí, desses paradigmas, né, ideológicos, que só trouxeram dor e sofrimento e escravidão, porque cada um que entra e diz, olha, eu sou o melhor, eu sou o mais importante, aquilo que eu trouxe é verdade, e quanto mais a gente vê isso, essas trocas de ideologias, mais a gente vê escravidão no mundo, né? Então a questão não é ideologia. A questão, a filosofia, tudo bem, você tem uma filosofia de vida, cada um tem, mas a questão é uma questão de consciência. Para que eu possa ser livre, é necessário que eu tenha condições de sobrevivência, de que eu possa me alimentar, de que eu possa ter um abrigo, de que eu possa ter um acesso a uma saúde, a um atendimento, né? Então, isso são as coisas, necessidades básicas. E a gente vê que, apesar do no primeiro mundo a gente estar já com essas situações mais ou menos resolvidas, mas a maioria dos países ainda estão com esse processo da sobrevivência da pessoa, direito à alimentação, à moradia, saneamento, ao esgoto, praticamente não existe. Mesmo com esses organismos mundiais que a gente tem por aí, como ONU, Unesco, o que a gente vê é que são organismos políticos, né? Não conseguem realmente trazer todo um processo de uma mudança geopolítica, social, econômica, financeira. Também porque estão todo dentro desse padrão de interesse. Ah, mas isso aqui agora é anarquia, a gente tem que achar que nada vale a pena, que tudo está errado. Não, eu não tô trazendo isso. O que eu estou querendo colocar é que a liberdade começa dentro de cada um de nós. Primeiro, reconhecendo a liberdade do outro. Se a gente não tiver essa consciência de que nós só vamos sentir libertos quando realmente eu sentir que o outro, o meu próximo, ele tem todo o direito de ser liberto. E para isso eu tenho que aceitar como ele é, entender as suas ideologias, suas filosofias, mesmo que eu não concorde, mas respeitá-lo e procurar criar pontes, criar o diálogo na diferença. Isso seja em qualquer nível. Isso serve até para nível da relação, seja relação de parentesco, relação de amizade, de negócios, de trabalho, com uma relação afetiva amorosa. A gente vai atrás daquilo que é o perfeito, aquilo que nos satisfaz, aquilo que realmente traz um prazer muito grande, dentro do meu escopo de entender o que é melhor, o que é perfeito, o que vai me satisfazer. Lógico, isso é natural, mas nós também sabemos que muitas das vezes as pessoas, elas necessariamente, elas não precisam pensar em ser iguais a mim.
Porque cada um tem um universo de vida, de experiências, né? Então a gente precisa dar realmente espaço para que as pessoas se coloquem, que elas tenham liberdade de ser o que elas são, né? E também aquelas pessoas que estão num processo difícil de vida, que se mostram revoltados, que estão nesse processo de se sentirem abandonadas. Muitas das vezes a gente tem que olhar um pouco para essa pessoa de uma visão. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente fala assim, poxa, aquela pessoa é malvada, aquela pessoa está fazendo muito mal, tá criando uma situação de muita penúria, né? São pessoas geralmente que têm poder e que fazem uma supremacia em cima de outros, né? Espoliando e criando todo um processo de codependência e escravidão, né? Por conta da pessoa e do sistema que ela representa, está servindo a essa causa de estarem cada vez mais no poder, e para isso elas acreditam que precisam dominar, controlar. Então a tendência natural a gente falar assim, poxa, eu olho essa pessoa como uma pessoa má, uma pessoa que é negativa, que está fazendo mal ao mundo. Não tem problema a gente enxergar e ver dessa forma, porém tem um outro lado, que essa pessoa também ela está fazendo um processo de experiências. Ela está dentro de um contexto do que ela está vivendo e de alguma forma, eu acredito no processo, né, de evolução consciencial. Então, se ela não conseguiu ainda entender dentro do contexto, né, de ser humano, ela vai ter que de alguma forma responder por isso, porque nós temos leis universais, né? São leis que muitas das vezes a gente assim, não, mas aqui a justiça humana, ela é muito falha. Mas existe todo um processo também de autorregulamentação universal e cósmica. Então, de alguma forma, se a pessoa não aprende de uma maneira, ela vai ter que aprender de outra. Isso faz parte do processo, vamos dizer, organizacional, né? Da própria vida, para que ela se mantenha dentro de uma lei de equilíbrio, né? Então a gente realmente entender que essa questão da liberdade é uma questão autoconquistada. Não são as pessoas que nos dão a liberdade. Por mais que são pessoas que são escravizadas, que são espoliadas, que muitas das vezes elas têm passam por esse processo, né? De alguma forma, se essas pessoas estão passando por isso, realmente é um processo bastante sofrido, que às vezes a pessoa entrou dentro dessa realidade e que, de alguma forma, aquilo vai servir para um processo de evolução espiritual, eu acredito. Porque se tudo no universo, nada é por acaso. Se de alguma forma a gente está envolvido numa situação de penúria, de sofrimento, não é castigo. É uma questão de um processo de aprendizado, de experiência, né? Por mais que a gente realmente às vezes sente isso de uma forma bastante injusta, mas a gente entende que faz parte de um processo de equilíbrio e de organização dos processos de leis universais. Então, assim, voltando mais a essa questão da liberdade, eu entendo sim que todo o processo que a gente vive realmente traz para nós a nossa realidade, a nossa cocriação daquilo que nós estamos vivenciando, né? E muitas das vezes, às vezes a gente fica mesmo, poxa, mas tá tudo tão difícil, as coisas estão obstruídas, eu não consigo chegar até um objetivo que eu quero, né? Eu me sinto presa, né, por uma série de circunstâncias, como agora aí nós estamos vivendo essa questão do lockdown, essa questão de toda essa pandemia, que está realmente fazendo com que a gente entenda qual é o valor da vida, o valor de ser livre, de poder ir e vir, de respirar, de se movimentar, de olhar para o outro, de ir até o outro, de cumprimentar o outro e a gente não poder fazer isso. Então isso tudo são reflexões que eu sinto que é um momento bastante propício, inclusive para a humanidade dar um próprio salto, né? Onde é que a gente quer chegar como humanidade?
dentro dessa situação que a gente está, de sentir que nós estamos presos a determinadas situações, né? E sejam elas geopolíticas, econômicas, sociais, e que isso realmente está trazendo, está suscitando essas reflexões, né? Porque também a liberdade não é só questão de você não ter movimento, né? Isso é lógico, você ir a vir, mas é uma questão de você sentir que você realmente está livre para ser o que você é. E não ser essa máscara, né, que a gente precisa colocar, porque o ego nos impõe isso, o sistema impõe, para que eu possa ser a pessoa adequada, né, no meio que eu vivo. Tudo bem, a gente tem as normas sociais e tal, mas a maioria de nós deixou de ser a pessoa que é, ou então nem sabe quem que é, porque a gente foi condicionado a usar tantas máscaras, tantas fantasias para poder ser bem aceito, que a gente perde um pouco a conexão com esse ser livre que está dentro de nós, né? Então, assim, não é um discurso político, mesmo porque eu também estou fazendo esse processo de avaliação, né? Quem sou eu mesmo, na minha essência? E isso é um processo de meditação, de reflexão, que não é de uma hora para outra, leva um tempinho, mas a gente vai descobrindo, a grande sacada é que a gente vai descobrindo, vai trazendo isso de uma forma bastante, vamos dizer, fluida, porque é importante que a gente faça esse processo. Tem gente que é assim, né, rápido, dá aquele salto quântico maravilhoso, mas a maioria de nós estamos fazendo isso de uma forma, caminhando, né? E a gente vai se conectando, porque também a questão da alegria, da felicidade, ela tem muito a ver com essa coisa da gente se descobrir mesmo, de estar sempre sendo aquela, como se aquele olhar da criança, né, que está sempre admirado de ver um mundo novo, de coisas novas, de estar sempre investigando e se encantando, maravilhando com a vida, porque se a gente ficar dentro de uma zona de conforto, muitas das vezes a gente vai achar que a gente já viveu o que tinha que viver, eu não quero viver mais nada, quero ficar aqui, né, dentro do meu espaço. E a vida, ela nos convida a muito mais, né? A sermos seres que nascemos para criarmos asinhas e voarmos e podemos estar realmente vislumbrando todo o mistério que ela nos propõe. É isso aí, gente. Tchauzinho, tchauzinho.